Salve, salve, nação imortal! Sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou Fábio Newton e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês o que foi esse absurdo que a gente acabou de assistir no jogo entre Bragantino e Grêmio. Um jogo... Fica até difícil de comentar, hoje eu tô falando aqui sem roteiro, eu gosto de dar uma organizada nas minhas ideias, falar sobre o jogo, sobre escalação, sobre as alterações, mas não tem muito o que falar do jogo, né? Fica difícil de falar sobre um jogo que a gente viu um árbitro, Lucas Casagrande é o nome do cidadão, 25 anos de idade, recém tirou as fraldas, cara de arrogante, querendo mostrar que sabe mais, querendo mostrar que sabe tudo, querendo mostrar autoridade, oriundo da Federação Paranaense de Futebol, um cara que expulsa o Kahneman numa jogada em que não há nenhuma imagem conclusiva, nenhuma imagem que consiga, de forma perfeita, corroborar com a decisão dele. Começa por a análise que nós temos que fazer, começa pelo histórico do Kahneman. Todos nós conhecemos o Kahneman, nosso ídolo, campeão da Libertadores, capitão do time, um cara aguerrido, um cara impulsivo. E vamos ser sinceros, o Kahneman, muitas vezes, pela impulsividade, pela forma truculenta, ele às vezes acaba prejudicando o time. Se agarra num cara, toma cartão amarelo, é suspenso de 3 em 3 jogos, às vezes é expulso por uma situação que já tinha um amarelo. Mas não há no histórico do Kahneman, e me corrijam se eu estiver errado, mas eu não lembro de um histórico de agressividade, um histórico de agressões, um histórico de entradas desleais. O Kahneman não é disso. O Kahneman é pegador, é truculento, às vezes desajeitado na hora de marcar, mas agressivo ele não é. Nunca foi. Não é um cara briguento, de ficar brigando com outros jogadores, de ficar provocando. Não é. E aí o juiz expulsa ele por uma suposta agressão que não conseguiu ser comprovada em nenhuma câmera, nenhum vídeo do VAR. Então já começa aí uma suspeita. Para aí. Onde se quer chegar com uma atitude dessas? Por que não foi no VAR analisar a imagem? Eu não sei se é ou não função do VAR chamar ou não, mas começa por aí. Porque até então, o Grêmio, eu não vou dizer que o Grêmio vinha jogando bem, tá? Começou de novo com Pavon, com Edenilson, o lado direito do Grêmio com Gustavo Martins, improvisado na direita, na lateral. O Pavon jogando na meia direita de ataque. E o Edenilson acompanhando e chegando com ele ali, era um lado horroroso. Edenilson mais uma vez perdido, Pavon mais uma vez tentando tudo errando. E o Gustavo Martins irreconhecível, mais uma vez. Noriega sentindo falta do Marcos Rocha, Arthur sentindo falta do Cuéllar, o Marlon, coitado, sentindo falta do William, né? A dupla de ataque, Aravena e André Henrique. Uma tristeza. Então o Grêmio estava jogando até que quase, vamos dizer assim, de igual para igual, apesar do Bragantino ter mais volume de jogo no primeiro tempo. Até o momento da expulsão. E aí o segundo tempo foi um show de horrores. O segundo tempo foi uma pressão constrangedora. Foi algo assim, o Grêmio simplesmente não passou do meio campo. Eu não me lembro de ter visto o Grêmio chegar nem a passar do meio campo. Então,
o segundo tempo foi, assim, pura pressão do Bragantino. E o Grêmio se segurando, recuado, de forma arriscada. E as opções que o seu Mano Menezes achou para tentar solucionar, para segurar esse resultado de empate que já estava sendo glorioso, né, tendo em vista a situação, o contexto do jogo, foi colocar Alex Santana e Camilo e tirar o tirar o Arthur, colocar o Alex Santana. Parabéns, Mano Menezes. Parabéns. Mas o pior de tudo é o árbitro Lucas Casagrande dar 8 minutos de acréscimo. O jogo ia até 53 do segundo tempo. E aos 53, ele decide dar mais 1 minuto de acréscimo. E nesse 1 minuto de acréscimo, vendo que o Bragantino estava pressionando, chutando, cruzando, volume de jogo. Chegou um momento ali que o Bragantino tinha 26 finalizações contra 5 do Grêmio. Eram 5 vezes mais chances de gol, o Grando se destacando. Eu já estava preparando um post na rede social para idolatrar o Grando nesse jogo, porque ele realmente, assim, salvou o Grêmio inúmeras vezes. E aí, nesse 1 minuto de acréscimo, no acréscimo do acréscimo, o juiz marca um pênalti. Um pênalti que o Marlon está com a mão no peito. Teve uma bola no primeiro tempo, chutada de longa distância, que ela bate na mão do Noriega. Ok? Se fosse para marcar um pênalti, aquilo seria mais pênalti. Embora poderia ser interpretado que não houve movimento de ampliação de espaço e tal, de repente foi até isso que os caras conversaram. Eu não sei o que esses caras falam lá na cabine do VAR. Mas aquele lance, se fosse para ser dado pênalti, aquele seria mais. Não esse. Aos 54 minutos. Não esse. Porque esse não foi. E aí a gente tem visto isso em quase todos os jogos do Grêmio. Lances duvidosos. Lances que levantam a suspeita da má-fé. Não dá para ser comprovado, mas que levantam a suspeita, levantam. E aí, como é que fica a situação de um time que, com um jogador a menos, se segura até 54 minutos e aí tem um pênalti marcado contra? E não é um pênalti, não foi. Então, assim, é lamentável o que está acontecendo. O Marlon, na entrevista pós-jogo, ele, acredito que para todos vocês, quem viu, quem não viu, recomendo que vejam. A entrevista do Marlon representa todo o gremista, porque ele falou tudo. Pode até ser que ele seja punido por tudo que ele falou, tá? Mas ele falou tudo. Ele realmente expôs uma opinião que todo gremista gostaria de ter essa oportunidade de falar. E ele falou. Então, assim, gente, é desmotivador, é triste, é complicado. Gostaria de vir aqui com um roteirinho bacana para falar sobre o jogo, mais sobre o jogo em si, para falar sobre um glorioso empate, um resultado de uma certa forma até positivo. Bragantino é um time melhor que o Santos, por exemplo. No vídeo do jogo contra o Santos eu critiquei, porque eu acho que era um jogo para o Grêmio ganhar, saiu ganhando, teve um gol que foi anulado, mas deixou empatar nos acréscimos. Hoje o Grêmio hoje meteram a mão no Grêmio nos acréscimos. Então, assim, ó, é desmotivador, é triste, a gente já não sabe mais para onde correr, a sensação de impotência. A gente vê tudo aquilo acontecendo na nossa frente e fica pensando o que está acontecendo, o que estão fazendo,
qual é qual é a pretensão dessas pessoas? Um cara de 25 anos de idade fazer isso. Por quê? Por que ele fez isso? Essa é a questão que fica no ar. Então, gente, o Grêmio vem de uma derrota que se tivesse ganho do Santos, que é o que deveria ter acontecido no meu ponto de vista, porque o Santos é um time pior, é um time ruim, é um time que está lutando contra o rebaixamento, e o Grêmio saiu ganhando e não conseguiu segurar. Se tivesse garantido os 3 pontos contra o Santos, essa derrota de hoje talvez não fosse tão impactante, porque nós viríamos de 2 jogos fora com 3 pontos. Agora, como empatou com o Santos, e deveria ter ganho, e hoje estaria empatando com o Bragantino, seriam 2 pontos fora que, dentro do contexto da situação, até seria aceitável. Agora, essa derrota, a gente viu que não foi uma culpa total do Grêmio. Porque o Grêmio ainda continua muito desfalcado dos seus principais jogadores, o Grêmio ainda continua um time limitado, sem opções no banco. O Mano Menezes é um cara que se perde nas substituições, nas escalações. Então o Grêmio, assim, estava segurando de uma forma gloriosa o resultado. Mas aí entrou a influência da arbitragem que estragou todo o jogo, expulsando um jogador e dando um pênalti nos acréscimos dos acréscimos. Então, gente, fica aquela sensação de dor, de tristeza, de desânimo, de desmotivação com esse futebol brasileiro, com essa arbitragem brasileira que a gente tem visto nos jogos do Campeonato Brasileiro. Por hoje é isso, pessoal. Não tem mais o que dizer. Se estão curtindo os vídeos, eu preciso pedir para que vocês se inscrevam no canal. É de graça, não paga nada. Só se inscrever para que a gente possa crescer, para que a gente possa continuar tendo motivação para fazer vídeo, para falar sobre o Grêmio, para dar a nossa opinião. E se vocês viram algo ou se eu esqueci de alguma coisa, deixe os comentários e vamos debater sobre o assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.